Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A transfiguração foi um sinal para os discípulos. Eles experimentaram o sinal da vitória da vida sobre a morte. Contudo, Jesus os trouxe para a realidade conflitiva, onde eles precisam aprender que esse sinal não pode ser concebido de maneira triunfalista. O seguimento de Jesus pressupõe um caminho de luta, vigilância e perseverança. Esse caminho exige uma fé profunda. Jesus continua a instruí-los e a corrigir suas expectativas distorcidas. Iniciemos então nossa reflexão de hoje com nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no capítulo 9, versículos de 11 a 29. Vamos acolher esta palavra de Deus com muito amor em nosso coração. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os doutores da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como diz as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos
dos outros discípulos viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino aqui." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino gritou: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito mau: "Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino e levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Era a ideia corrente que antes de aparecer o Messias, o profeta Elias retornaria ao mundo. Jesus confirma isso, mas declara: "Eu, porém, digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele." João Batista é Elias, e seu aparecimento mostra que com ele teve início a prática de Jesus e a presença do reino de Deus, transferindo a atividade de João Batista para Jesus. A morte de João Batista, que nós vimos no capítulo 6, é o sinal de um novo começo da prática de Jesus. Sua morte conflitiva também será transferida para Jesus. O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Se os discípulos não entenderem esses sinais, terão uma concepção falsa do Messias. A impotência dos discípulos em curar um epilético serve de ocasião para que Jesus os instrua sobre a forma de lutar contra as forças que alienam as pessoas. Eles não tinham conseguido expulsar o espírito mudo e não sabiam qual a razão disso. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus então mostra o motivo da impotência dos discípulos diante das forças demoníacas que aprisionam as pessoas. Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? A falta de fé deles provoca inclusive a desconfiança no poder de Jesus, pois o pai do menino diz a Jesus: "Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." A resposta de Jesus é uma séria advertência para os que o rodeiam
e principalmente para os discípulos. Tudo é possível para quem tem fé. Diante da cura realizada por Jesus, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus lhes mostra a razão da incapacidade diante do mal que assola as pessoas. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A cura das pessoas não é possível senão dentro do projeto do Pai. Se o ato de curar as pessoas se transforma num show particular ou em pretensão de poder vaidoso e triunfalista, acaba sendo ineficaz e é pura mistificação. A oração exprime a união íntima com Deus e com seu plano, porque só Deus pode desalienar a pessoa, vencendo o mal. Sem essa referência ao projeto de Deus, a luta contra a alienação, exploração, escravidão e morte não se torna eficaz. Simplesmente escamoteia os problemas humanos. Talvez se possa inclusive fazer ou ver algum ato aparentemente milagroso, mas será pura enganação se não estiver relacionado com o projeto do Deus que quer uma sociedade justa, fraterna e livre. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crer. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus que meu caminho iluminou, que minha vida transformou. Feliz eu sou, eu tenho em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou, feliz eu sou. Os discípulos ficaram, de certa forma, frustrados, porque não conseguiram libertar o filho daquele homem das forças malignas que o atormentavam. As palavras de Jesus são palavras de quem tem autoridade. Elas trazem as marcas da sabedoria de Deus. São palavras que destravam a vida, resgatam a dignidade da pessoa, devolvendo-lhes o desejo de viver. Que nossas palavras, em sintonia com o nosso jeito de ser igreja, sejam também portadoras de uma força que restaura, que cura, acolhe e liberta as pessoas. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós possamos aprender com Jesus que a nossa vida de oração é sustento para a nossa missão. Se queremos ser discípulos e discípulas, devemos cultivar uma vida profunda de oração, de intimidade com Deus, mas uma oração que nos leva à ação, que nos leva ao compromisso, que nos leva ao encontro do irmão para libertá-lo de todos os males deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.